Hoje eu quero mostrar para vocês o que dizem os grandes homens da Terra. Fato interessante é que, já que a maior parte das pessoas no mundo não acredita na Bíblia, não acredita nas profecias bíblicas, acha que isto é um conto de fadas bem inventado, vamos escutar então o que dizem os cientistas, que de fato têm mais credibilidade no mundo. Vamos ver aqui o que dizem os políticos, que de fato têm mais credibilidade no mundo. Meus queridos irmãos, meus queridos irmãos. Bem, ultimamente tem-se feito muitas previsões feias, previsões assustadoras para os próximos anos, para as próximas décadas. Meus queridos irmãos, uma coisa que eu aprendi é que nós não devemos ignorar o que estes homens dizem. Quando vemos aí o chefe da ONU dando alguns avisos, não ignoremos isto. Quando vemos o Papa Francisco e outros dando avisos sombrios, não ignoremos isto. Não estou dizendo para acreditarmos neles. Levemos em consideração, porque muitas coisas que eles dizem, muitas coisas que eles preveem, acontecem sim. Acontecem sim. Meus queridos irmãos, nós devemos entender uma coisa primeiro antes de entrarmos nesta atualização. Que, acima de tudo, Deus tem um controle da história do mundo. Estes homens podem fazer previsões, sim. Podem dizer que temos apenas 2 décadas como um planeta Terra. Temos apenas 2 décadas para o planeta Terra se acabar. Mas lembrem-se, Deus é quem controla a história. Portanto, estas coisas não devem nos assustar. Vamos escutar o que eles dizem e levemos em consideração apenas. Vemos aqui, nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios, aparecem como que dependendo da vontade e proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Sim, às vezes é o que parece, que o homem é quem domina, é quem controla o rumo da história. Nós vemos em Daniel capítulo 2 que um rei chamado Nabucodonosor tentou controlar a história, mas Deus mostrou quem de fato governa esta terra. Meus queridos irmãos, na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados, as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do todo misericordioso Deus, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Portanto, enquanto acompanhamos estas coisas, não fiquemos apavorados, alarmados, porque é um Deus que controla a história. Não é maravilhoso, amado irmão, amada irmã, saber que existe um Deus de amor, um Deus com promessas incríveis para si, controlando a história deste mundo? Não é maravilhoso? Isto é confortante, amados irmãos. Vemos aqui, só para começar, que estas coisas estão sendo ditas já há um tempo. E eles estão repetindo isso cada vez mais, queridos irmãos. Escutemos aqui. Eles disseram: alta probabilidade de a civilização humana chegar ao fim até 2050, segundo relatório. Alta probabilidade de a civilização humana chegar ao fim até 2050. Não são pastores que estão dizendo isso. Não. Não. São cientistas, estudiosos. Queridos irmãos, lemos aqui. A civilização humana, como a conhecemos, pode já ter entrado em suas últimas décadas. Cientistas estão dizendo isto, que a raça humana já pode ter entrado nas últimas décadas da existência. Alerta um novo relatório preocupante que examina o futuro provável da habitabilidade do nosso planeta. Os impactos cada vez mais desastrosos da crise climática, juntamente com a falta de ação para enfrentá-la, estão levando o nosso planeta a um caminho sombrio, em direção a um mundo cada vez mais caótico que pode sobrecarregar as sociedades em todo o mundo, afirmam os autores do relatório científico. Bem, este anúncio, este aviso, este relatório pode alarmar algumas pessoas. Bem, e por mais que nós não acreditemos muito no que dizem os cientistas, no que diz a ciência, no que dizem os políticos, por mais que nós não acreditemos muito nisto, eu digo, aleluia! Se de fato, amados irmãos, estamos nas últimas décadas, aleluia!
O planeta está perdendo condições de vida, dizem eles. Isto mostra que nós precisamos de migrar. Precisamos de migrar. Eu vou mostrar mais à frente o que eles dizem. Que precisamos de uma nova Terra. Porque o nosso planeta, até 2040, 2050, segundo eles, não terá mais condições para a vida. Significa, amados irmãos, que até este período, 2050, alguma coisa tem que ter acontecido. E se nós acreditamos que existe um Deus que tem um controle da história, se nós acreditamos que existe um Deus que vai resgatar os seus filhos do caos, que vai resgatar os seus filhos dos planos malignos de Satanás, de destruir o planeta, então podemos supor que Cristo volte antes desse período. Bem, é apenas a minha ideia. Vamos continuar, amados irmãos. Vemos aqui. O tempo presente, sim, é de dominante interesse para todo vivente. Governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor.